Neste episódio temos uma convidada muito especial. Ela é a CEO e fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting. Chama-se Liliana Marques e vem-nos explicar e contar um pouco do seu tão interessante percurso, mas também dizer-nos porque é que os podcasts podem ser verdadeiras ferramentas de relações públicas. Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Cada vez mais os podcasts são verdadeiras ferramentas de relações públicas, tanto para pessoas a título individual, como profissionais também, como também para marcas e empresas. São multiplataforma e um veículo excelente para criar conteúdo e também para gerar engagement entre os diversos públicos-alvo. Mas para nos falar sobre este poder dos podcasts e também para nos contar o seu tão surpreendente e interessante percurso, tenho comigo hoje como convidada a Liliana Marques. Ela é CEO e fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting e autora do livro Falas para o Mundo? Tudo o que precisas para planear o teu podcast de negócio. Um livro cuja leitura, obviamente, que recomendo muito e mais à frente vamos falar um pouco mais sobre esta questão do seu livro. A Liliana tem uma história bonita e interessante, visto que estudou Educação de Infância e foi educadora de infância, precisamente durante 14 anos, mas cujo bichinho da voz e da paixão pelos podcasts que sempre lhe fizeram companhia no percurso entre a casa e a escola, levaram-na a arregaçar as mangas, estudar e concretizar o seu próprio sonho. Criou a sua própria escola. Com mais de uma centena de alunos, ajudou já a lançar mais de 100 podcasts, não só em Portugal, como também noutros países, nomeadamente nos PALOP, e também junto das comunidades portuguesas a viver no estrangeiro. Liliana, desde já, muito obrigada por teres aceito o convite para aqui Olá, estares. Uh, olá Marta, obrigada por me convidares, obrigada por esta fantástica introdução, que muito me honra. É um gosto imenso estar aqui contigo e estarmos a falar sobre este bichinho maravilhoso que é o podcast, por isso, muita gratidão por me teres convidado. Obrigada eu mais uma vez por aceitares este desafio. Deixem-me também que vos diga que a Liliana é uma, no melhor dos sentidos, das culpadas por eu ter este podcast. É verdade. Ela incentivou-me, esteve sempre aqui ao meu lado para que este podcast fosse possível e também agradecer-te muito enfim, esta tua incansável ajuda, este teu incansável apoio. Nós também temos aqui vários projetos no forno com algumas marcas e empresas e também aqui algumas surpresas que mais à frente vamos também poder desvendar. Não é agora aqui o momento, mas mais à frente iremos fazê-lo. Mas por agora, lanço-te aqui esta primeira pergunta. Se concordas desde já com esta ideia de que os podcasts são uma verdadeira ferramenta de relações públicas? Sem dúvida. Cada vez mais os podcasts se apresentam e se posicionam como esta ferramenta de relações públicas. O podcast é muito mais do que uma rede social, o podcast é muito mais do que apenas um canal de comunicação. O podcast é uma verdadeira ferramenta, quase um canivete suíço. Nunca pensei dizer isto sobre o podcast, mas a verdade é esta: é quase um canivete suíço para uma marca, para uma empresa, para um empreendedor, para quem realmente quer deixar a sua voz no mundo e quer colocar o seu negócio a falar para o mundo, como eu costumo dizer. Porque o que é que acontece com o podcast? O podcast permite-nos nós criarmos a nossa espécie de rádio, de programa de rádio, e ao mesmo tempo permite-nos chegar literalmente ao outro lado do mundo, permite-nos chegar a muitas pessoas e chegar de uma forma muito íntima. O que é que eu quero dizer com isto? A maioria das vezes nós ouvimos podcast com fones, isto quer dizer que nós realmente estamos a falar ao ouvido das nossas pessoas. E eu acho que isto é um privilégio que empreendedores, marcas e empresas podem e devem aproveitar para criar mais confiança com as suas pessoas, para criar comunidade,
para criar realmente esta verdadeira ferramenta de relações públicas, porque não é apenas como um canal de comunicação unilateral. Cada vez mais as pessoas querem dar a sua opinião, querem participar. As ferramentas também têm, as ferramentas de streaming também têm vindo a evoluir nesse sentido, e cada vez mais o podcast é realmente essa ferramenta de relações públicas que ninguém, e eu vou voltar a frisar, ninguém deve descurar. Certo, certo. Vamos já desenvolver mais à frente esta questão do poder desta ferramenta e dos podcasts e a questão também das multiplataformas e dos diferentes públicos-alvo, mas antes de lá chegarmos, fala-nos um bocadinho do teu percurso, esta história tão bonita, não é? De educadora de infância para empreendedora, para empresária, para alguém que criou a sua própria escola, o seu próprio projeto, que eu diria que está a ajudar a democratizar o acesso aos podcasts, tanto para empresas como para pessoas, isso é incrível. Mas antes disso, conta-nos um bocadinho melhor, um bocadinho com mais detalhe, como é que surge aqui esta passagem de um universo para o outro. Tu o que é que querias, em miúdo, o que é que tu querias ser? Ora, eu há uns anos encontrei uma composição, na minha altura chamava-se composição, do terceiro a do quarto ano, em que eu dizia que quando fosse grande queria ser professora, queria ser designer de moda e queria ter uma escola. Designer de moda não é de todo, aquilo que eu sou mais fadada, por assim dizer. O desenho e o design não é realmente algo que eu tenha nascido para, mas professora, check, não é? Educadora de infância e ter a minha própria escola, check também. Apesar de eu acreditar que não era aquela escola que a Liliana pequenina imaginava e que com 5 anos disse à sua educadora, curiosamente, quando fosse grande, queria ter uma escola. E talvez tenha sido isso que me levou a tirar o curso de Educação de Infância, apesar de eu sentir quando lá cheguei que ok, isto é giro, mas não é uma coisa que eu vou fazer até me reformar. Eu sempre pensei que, ok, eu vou ser educadora de infância, mas não vou ser educadora até aos 80 anos. Eu não me via mais crescida, por assim dizer, a correr atrás das crianças, a ter a energia que as crianças precisam, de alguém que realmente as acompanhasse. Então sempre foi aqui um projeto que eu senti que ia me acompanhar durante algum tempo e depois eu ia colocar de lado, e a verdade é que assim foi. E foi principalmente a partir de entre 2015 e 2017, porque em 2015 nasceu a minha filha, e eu senti que aquele bichinho cada vez mais veio cá dentro, e não é um bichinho, um verdadeiro furacão de dizer: Liliana, lembras-te daquilo que dizias que não querias ser educadora até aos 80 anos, se calhar agora está aqui a desculpa perfeita para isso acontecer. E a verdade é que essa desculpa perfeita nasceu e que ela é realmente o motivo principal de eu ter mudado completamente a minha carreira, mudado a minha vida e ter também encontrado aqui o podcast, porque na verdade eu trabalhei durante 14 anos, praticamente 15 anos como educadora de infância, mas nos últimos 5 anos eu já estava a criar um projeto paralelo, ainda na área da educação, porque no fundo era aquilo que eu tinha estudado, e foi esse projeto paralelo que depois veio desencadear ainda mais o podcast e me motivou a entrar neste mundo de podcast. Então, educadora de infância, um projeto em nome próprio na educação, e depois chega ao podcast como é que o podcast chega à minha vida? No fundo, como a solução para os meus desafios, porque eu já tinha experimentado artigos de blog, sou uma mulher de ciências, digo tudo em 3 palavras, escrever 1000 ou 1500 não ia acontecer, os vídeos não estavam a funcionar para mim, porque a verdade é que eu tinha o meu timing para gravar vídeos era entre das 10 da noite, o adormecer da minha filha, e as 2, 3 da manhã, antes de me preparar para o dia seguinte, e a verdade é que um vídeo de 3 minutos, cansaço e preparar todas as condições, eu demorava 3 horas, entre gravar, editar e despachar tudo demorava 3 horas. Então não estava realmente a funcionar para mim. E foi no podcast que eu encontrei a solução perfeita, porque eu não precisava de estar preocupada com luzes, com enquadramentos, com nada nem com a minha própria imagem, que a verdade é que isso também não era uma preocupação.
o único foco era a minha mensagem. E isto deixava-me livre e ao mesmo tempo deixava-me, com ainda mais vontade de poder partilhar esta mensagem, ainda dentro da área da parentalidade e da educação, mas realmente foi aí que eu encontrei a minha forma de falar para o E mundo, como é uma e como é que forma que me surgiu? deixava. Porque eu entendo então, tu tiveste o teu primeiro podcast foi sobre educação, foi sobre a área da educação, mas como é que tu chegaste à ideia de fazer o podcast? Já ouvias, consumias? Qual era a tua relação com este meio? Sim, eu sou podcastaholic, completamente. Há muitos, muitos anos que eu ouvia podcast, então os meus fins de semana praticamente eram passados a ouvir podcast sábados e domingos inteiros, e todos os momentos que eu tinha eu aproveitava para ouvir podcast, porque eu realmente considerava isto uma ferramenta, em primeiro lugar, para obter conhecimento, para estar junto de pessoas que eu não tinha acesso, de gurus, lá está, que estavam a partilhar ali as suas mensagens, estavam a partilhar as suas ideias e eu tinha a oportunidade de aprender com eles à distância de um clique e eles estavam ali comigo, porque a sensação que eu tinha é que tinha aquela pessoa só para mim, porque ele estava a falar ao meu ouvido, então estava só para mim. E foi realmente aí que eu senti, apesar de eu nunca ter pensado que o podcast era efetivamente para mim, só surgiu mesmo como uma solução para os meus desafios, que eu já tinha experimentado tudo, então vamos lá tentar o podcast, pode ser que funcione, e a verdade é que realmente funcionou. E como é que qual foi então o balanço desse teu primeiro projeto, desse teu primeiro podcast? Que feedback é que recebeste? Conta-me aqui um bocadinho, porque acredito que isso tenha sido o trampolim maior, para depois chegares, aonde estás hoje, que no fundo é teres a tua escola de podcasters, não é de podcasters, é de podcasting, mas foi isso, ou seja, de alguma forma foi um trampolim, correu tão bem, tão bem, tão bem, foi tão surpreendente que te deu asas para ir mais longe, foi isso? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, eu não fiz um podcast de qualquer maneira. Eu acho que isto é muito importante também dizer-se, e não é de todo isto que eu aconselho. Eu, para começar o meu podcast, eu fui estudar e estive meses a estudar, a preparar-me, a testar, a perceber qual é que qual era, quais eram as plataformas, qual era o método que ia funcionar para mim, a pesquisar de acordo com X pessoa, com Y, para realmente perceber se aquilo estava a funcionar ou não, ou se ia funcionar ou não para mim. Ou seja, eu preparei muito bem antes de começar. E acho que aqui ah, foi realmente o segredo para o sucesso, foi realmente preparar-me muito bem e estar aqui alguns meses a estudar, qual é que eram as plataformas que eu ia utilizar, de que forma é que eu ia estruturar o conteúdo, como é que eu me ia preparar para falar, de que forma é que eu ia Ou seja, comunicar, como é que. foste tu aluna durante aquele período para te preparares, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da estrutura, daquilo que querias dizer, acredito eu, é isso. Sem dúvida, sem dúvida. E só depois de me preparar é que eu senti segurança para depois avançar. Apesar do primeiro episódio lembro-me que gravei 27 ou 29 vezes até sentir que a coisa estava a funcionar. E quando eu digo aos meus alunos, eles ficam muito admirados, como quem diz: Ok, a ti também te acontece, não sou só eu que ando com estas inseguranças. E depois, a partir daí, o feedback foi incrível. Eu partilhei, estava inserida numa série de comunidades de empreendedoras e quando eu partilhei de empreendedores, e quando eu partilhei, o feedback foi incrível. Liliana, como é que fizeste? Está super profissional, foste gravar um estúdio, começaram as mil e uma questões e foi realmente a partir daí que o mundo mudou, que o meu mundo mudou, literalmente, porque com estes episódios que eu ia lançando semanalmente, eu ia cada vez tendo mais feedback sobre o profissionalismo que eu colocava, apesar de fazer em casa, que o profissionalismo que eu colocava nos meus podcasts, nos meus episódios. E realmente isto fez toda a diferença. Depois, convite para o masterclass, como é que fizeste, como é que não fizeste, até à derradeira pergunta que foi: Liliana, tu ensinas a fazer isto? Fantástico. À qual eu respondi: "Claro que sim", sem pensar, e mal desliguei o computador pensei assim: "Tu e a tua grande boca". Foi exatamente isto que eu pensei. A verdade é que isso aconteceu, não é? E portanto, embora naquela altura acredito que tenhas aceito o desafio na tua boa vontade e na tua vertente de professora, não é? Mas
talvez isso tenha sido um trunfo, ou seja, tu tens este know-how de ser professor, portanto tens na tua formação base o método de ensinares algo a alguém, portanto aqui com uma vertente pedagógica, acredito que isso tenha de algum modo ajudado a criar-se também tu uma metodologia para transferires esse conhecimento para alguém, certo? Portanto, neste caso, porque tu começaste precisamente como ensinar pessoas anónimas, portanto, de algum modo, a ter o seu podcast. Portanto, foi assim que a escola começou, ou tu começaste primeiro pela parte mais de mentoria? Não, comecei exatamente pela formação. Foi realmente o meu primeiro passo foi um curso online de formação para ensinar outras pessoas a lançar o seu próprio podcast. E foi aí que a escola teve a sua gênese, apesar de oficialmente só ter nascido em 2022, mas em 2021 teve a sua gênese em abril de 2021, por estes dias, se não foi ontem, foi hoje, mais ou menos, que começou e que realmente faz aqui toda a diferença e que fez toda a diferença na minha vida, porque desde aí nunca mais parei. Tive que optar entre continuar este projeto ligado ao podcast ou continuar como educadora de infância. E como eu sempre senti dentro de mim que não ia ser educadora até aos 80 anos, foi a desculpa perfeita para colocar um ponto final na educação de infância e dedicar-me inteiramente ao mundo do podcast e fazer crescer a escola e escrever o livro, pronto, uma série de coisas que foram acontecendo e que acredito que ainda muito mais esteja para acontecer nos próximos tempos. Certo. A escola, como tu referiste, oficialmente nasceu em 2021, entretanto veio Covid, e toda aquela circunstância que vivemos, mas hoje em dia, e feitas as contas, tu já ajudaste a criar mais de 100 podcasts, e a Escola Portuguesa de Podcasting é hoje mais do que uma plataforma de formação, porque tu produzes também, portanto, os podcasts, portanto, todo o processo chave na mão, seja aqueles mais em estúdio, seja não em estúdio, e portanto, desde a edição à gravação, explica-nos então um bocadinho como é que aconteceu esta evolução do negócio, porque no fundo também houve aqui um crescimento ou uma maior abrangência no público-alvo, não é? Porque tu hoje em dia trabalhas também com empresas e com marcas e produtos também, podcasts para estas entidades. Fala-nos aqui um bocadinho desta evolução do negócio e da escola em si. Sim, no fundo, eu acho que dentro de mim eu já sentia muito esta vontade de realmente poder ajudar cada vez mais pessoas e de diferentes formas a levar o podcast às pessoas, às empresas, às marcas. Sempre foi este meio intuito, que é nós trabalhamos essencialmente com podcasts corporate, com podcasts de negócio, é este o nosso core, por assim dizer. Nós ajudamos empreendedores, empresas, empresários, marcas a dar voz aos seus negócios. Começámos pela formação, passámos pela mentoria, mas tantas eram as solicitações de "Oh, Liliana, mas eu não quero saber muito bem como é que se faz, eu só quero mesmo ter o meu podcast, será que me podes ajudar nisto?" Até que realmente eu senti que havia aqui uma procura nesta área e que me decidi aventurar, ainda um bocadinho a medo, e eu sinto que se talvez tivesse aventurado um bocadinho mais, ainda tinha agarrado esta oportunidade antes, mas realmente foi no momento certo que isso aconteceu e nós ajudamos em tudo, tanto na parte da consultoria estratégica, de criar todo o podcast, desde o conceito ao cronograma, passando pelo nome, pela intro, pela capa, até realmente à produção do podcast em si e à pós-produção. Nós fazemos todo esse acompanhamento com a minha equipa e com parceiros para que realmente podermos ajudar cada vez mais pessoas, por assim dizer, a poder dar voz aos seus negócios e a poder partilhar as suas mensagens com o mundo, assim, desta forma tão íntima e ao mesmo tempo tão interessante de fazerem partilhar a sua mensagem. Mais atrás eu referia que de algum modo a Escola Portuguesa de Podcasting veio democratizar aqui o acesso a esta plataforma, sendo que ela é uma multiplataforma, e vais-nos explicar um bocadinho melhor isso, por favor, mas
concordas com esta ideia de que, no fundo, estás a colocar à disposição tanto de profissionais de determinados setores, marcas, sejam elas grandes ou pequenas, e empresas também elas grandes ou pequenas, quer elas queiram falar, por exemplo, para o seu público interno, então porque hoje em dia há também essa possibilidade, não é, de serem feitos podcasts que, no fundo, são apenas corporate, ou são apenas ouvidos, ou têm acesso apenas, por exemplo, os próprios trabalhadores, como não, ou seja, que expliquem-nos aqui um bocadinho a multiplicidade de opções que existe aqui no universo dos podcasts e de que forma é que os diferentes públicos podem também eles acederem a esta informação. Então, falando aqui primeiro nesta parte da democratização do podcast, por assim dizer, não é? Aquilo que nós vemos, e muitas vezes, se nós olharmos para as plataformas, nós temos os podcasts dos grandes grupos, por assim dizer, não é? Ligados à comunicação, e depois temos. Imensos podcasts criados e autocriados, não é? Ou por pessoas anónimas ou até pelos próprios empreendedores ou pelas próprias empresas. E a Escola Portuguesa de Podcasting trabalha para estas pessoas, trabalha realmente para que cada uma dessas pessoas possa profissionalizar o seu podcast e não o faça de qualquer maneira. Ou seja, pomos à disposição formação, mentoria ou produção para que realmente as pessoas possam dar voz e falar para o mundo. Depois, falando aqui na flexibilidade que o podcast tem, e que eu acho que é esta ferramenta, e é também uma das coisas que mais me fascina, é que o podcast pode nos acompanhar em diferentes momentos do nosso negócio, chegando a públicos diferentes e utilizando o podcast de formas diferentes. Sendo a ferramenta a mesma, as suas utilizações podem ser múltiplas. Falando a utilização do áudio e a utilização do vídeo, começando por aqui. Depois, falando em falar para públicos externos, vamos lá pensar leads e clientes, por assim dizer, sejam podcasts que estão disponíveis para toda a gente, e temos depois podcasts que são privados, que só estão disponíveis para algumas pessoas, e podemos falar dos nossos clientes, podemos falar dos nossos colaboradores, podemos falar de pessoas com as quais nós partilhamos um link e que têm acesso àquele conteúdo. É um conteúdo exclusivo. E isto dá realmente uma flexibilidade e permite às marcas, às empresas, aos empreendedores criarem através da sua voz, não é? Esta utilizarem através da sua voz esta ferramenta e esta flexibilidade que eu acho que é tão importante hoje em dia, que é permite chegar a uma série de pessoas de forma simples e ao mesmo tempo agregar imenso valor. Porque as pessoas não precisam de estar a olhar para um ecrã, se nós falarmos o podcast só em áudio, não é verdade? Não precisam de estar a olhar para um ecrã e podem ter acesso a conhecimento, podem ter acesso a divertimento, podem ter acesso a formação, podem ter acesso a partilhas entre equipas, ou seja, é onde a imaginação nos levar. E isto é o que me dá imenso gozo, que é criar à medida da empresa, criar à medida da marca, criar à medida do desafio e do objetivo que a pessoa quer chegar. Isto é fantástico para mim. Boa, boa, é isso mesmo. Agora gostaria que nos falasse um bocadinho do teu livro, o teu primeiro livro, o Falas para o Mundo, que é precisamente a pensar um bocadinho na forma como podemos esquematizar ou pensar um podcast aplicado a um negócio. Como é que surgiu esta ideia, esta oportunidade? Como é que está a correr? Conta-nos. Então, o Falas para o Mundo, aqui o meu amarelinho, foi realmente aqui a oportunidade que tenho aqui de escrever um bocadinho do meu método, não é? Deixar por palavras às vezes pode ser redutor, mas foi realmente aqui de todas as pessoas terem a oportunidade de poderem, como o nome diz, planear o seu próprio podcast. Este foi um processo aqui muito, muito bonito de escrita e de até de pensar que realmente eu não sou uma mulher de letras, é verdade, mas realmente sou capaz de escrever um livro, mas acima de tudo sou capaz de passar esta mensagem também através do livro e de colocar à disposição de qualquer pessoa. Isso é que eu acho que é o mais importante, que é qualquer pessoa pode ter este acesso e pode começar aqui num primeiro passo, para não começar de qualquer maneira,
para poder perceber qual é que é o passo a passo que tem que levar, porque no fundo o podcast dá demasiado trabalho para se fazer de qualquer maneira e depois o que é que nós vemos? Vemos muito podcasts fantasmas. E o que este livro faz é ajudar as pessoas a darem os primeiros passos no podcast para que não possam criar os seus podcasts fantasmas. O que é que quer dizer com podcast fantasmas? Podcasts que são abandonados depois de um ou dois episódios. Então temos aqui esta oportunidade da pessoa começar da forma certa, passo a passo, ao seu ritmo, mas já poder ter aqui um esquema que tenho a certeza que vai ajudar a poder partilhar a sua mensagem de forma muito mais consistente. Boa. Olhando aqui para o mercado português e para o tecido empresarial português, que é muito constituído por micro, pequenas e médias empresas, gostaria que nos desse aqui a tua perspectiva de crescimento deste negócio, portanto, da criação de podcasts para os setores mais empresariais. Se estás otimista olhando para este mercado, sentes que há aqui ainda muito caminho para percorrer neste âmbito? Sim. Olha, eu acho que foi há cerca de uma semana saiu um estudo para os Estados Unidos a dizer que havia um longo caminho a percorrer no mundo do podcast também empresarial nos Estados Unidos. Não nos querendo comparar com os Estados Unidos, nem pouco mais ou menos, não é verdade? Eu acredito que em Portugal, se eles têm um longo caminho, nós temos um longuíssimo caminho neste caso, e estou mesmo muito otimista para que cada vez mais os empreendedores, as empresas, e as pequenas e médias empresas possam olhar para este canal de comunicação para também se poderem posicionar no mercado, ao lado das grandes empresas, porque no fundo está no consumidor, está no cliente, a mão de poder escolher quem é que vão ouvir. E o podcast pode ser uma excelente ferramenta para chegar a esse cliente de forma diferenciadora, sem dúvida. É uma questão depois de pensarmos aqui na estratégia, porque há aqui também de pensar numa coisa. Em termos de custo-benefício, o podcast tem um custo bastante menor que talvez outra estratégia de marketing, por assim dizer, possa ter. Por isso é aqui algo que cada vez mais as empresas vão começar a olhar e vão olhar com outros olhos para esta ferramenta fantástica. Eu sou um bocadinho suspeita de falar sobre isso, mas acredito que cada vez mais as empresas, e tem-se notado grande evolução aqui ao longo dos últimos tempos, cada vez mais as empresas vão olhar para o podcast não como uma moda, porque já se percebeu que o podcast não é uma moda, veio para ficar. Há cada vez mais ouvintes e acredito que vá continuar a ouvir, porque neste momento já é transversal. Não é apenas para as novas gerações, não, já há dos 8 aos 80 a ouvir podcast, por isso é realmente aqui uma oportunidade que não devem perder, sem sombra de dúvida. E quer seja um negócio business to business, portanto, que tem estas características mais empresariais ou business to consumer, ou seja, mais dedicado ao consumidor final, independentemente do setor, existe aqui este conteúdo que pode, e falavas um bocadinho na estratégia de marketing, pode realmente incorporar uma estratégia de marketing de forma muito eficaz e multiplataforma, a tal questão de que pode gerar conteúdos para as redes sociais, eventualmente para newsletters também, via o vídeo desse conteúdo, enfim, fala-nos também um bocadinho disto, não é? Desta tal questão da multiplataforma e em que medida é que pode ser encarado como uma ferramenta de marketing. Sim, sem dúvida. Aquilo que eu acredito e o que eu defendo é que o podcast não pode ser mais uma coisa que o empreendedor ou que a empresa vá fazer. Não, vai funcionar com toda a estratégia de marketing que esteja implementada e vai complementar de alguma forma. Muito na perspectiva do marketing omnichannel, do realmente utilizarmos aqui. Uma mensagem para partilharmos em diferentes canais, é realmente esta perspectiva que o podcast tem, porque nós podemos utilizar o vídeo, colocar na plataforma o YouTube, por exemplo, podemos reutilizar para as redes sociais, podemos também colocar no nosso e-mail e enviar para a nossa lista, podemos enviar por mensagem, pensarmos aqui no WhatsApp, por exemplo, ou no Telegram, também aqui uma excelente forma, ou seja, temos aqui a oportunidade de realmente reutilizar este conteúdo e colocarmos à disposição de mais pessoas, potenciando assim o alcance de quem nos vai ouvir e de quem depois nos vai comprar, de quem se vai tornar nosso cliente. Por isso é realmente aqui
uma vantagem é esta multiplicidade de plataformas em que o podcast pode servir aqui como unificador de todas essas plataformas e servir de mote também para que cada vez mais as pessoas possam ouvir as mensagens, e aqui eu foco muito nas mensagens, não tanto no conteúdo, não é? Porque o conteúdo pode ser mais educacional, pode ser mais divertido, pode ser mais inspiracional, mas a mensagem que lá está por trás, a intenção que cada empresa e que cada empreendedor tem, é que realmente deve ser única, deve ser estruturada e focar nessa mensagem de forma a chegar ao maior número de pessoas, deve ser então a intenção de cada um, no fundo. Liliana, para terminar, queria-te perguntar o que é que podemos esperar a curto e médio prazo aqui da Escola Portuguesa de Podcasting e também de ti enquanto autora. Há aqui alguma novidade que nos possas indicar? Olha, ideias para novo livro há, ainda não há aqui muito tempo para isso, mas a ideia está no forno, pode ser que entretanto comece a levedar e esteja pronto para sair, acredito que não este ano, mas no próximo ou no outro ano há de sair aí um novo livro. Depois, Escola Portuguesa de Podcasting, cada vez mais assumir-se como a referência no mundo, já não digo só em Portugal, no mundo, porque nós trabalhamos essencialmente online, por isso podemos trabalhar para todo o mundo. Aqui no mundo podcast para as empresas, por assim dizer, para os negócios e cada vez mais também podermos crescer e fazermos crescer aqui a partilha desta mensagem através do podcast. Acho que é aqui uma excelente forma e temos aqui esta bandeira para levantar, que é realmente cada pessoa tem uma mensagem para partilhar e que o podcast é a melhor forma de o podermos fazer. É isto que acreditamos, é isto que queremos levar cada vez mais ao mundo para podermos democratizar, como tu disseste tão bem, o podcast para toda a gente. Que assim seja. Liliana, muito obrigada uma vez mais pela tua presença, pelas tuas palavras e por partilhares connosco essa tua história tão bonita da educação de infância até seres empresária, teres o teu próprio projeto, a tua própria escola e tornares esta ferramenta incrível que é o podcast acessível a tantas e tantas pessoas, marcas, empresas e instituições. Obrigada. Obrigada, Marta, mais uma vez pelo convite e vamos lá continuar este podcast maravilhoso que tanto me enche de orgulho e é aqui realmente para mim um privilégio poder ajudar-te aqui nesta caminhada, também partilhares tu própria a tua mensagem com o mundo. Bora lá! Muito obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!